falamos de vida moderna, a gente pensa num caos, né? Aquela loucura, trânsito, ansiedade, estresse, filho chorando, mau tempo para almoçar, dormir tarde, acordar cedo, comer errado, não é mesmo? E olha, a minha entrevistada essa semana, ela resolveu pegar todas essas informações e tirar com leveza, com qualidade de vida. Essa semana eu trouxe não vou falar blogueira porque ela não tem blog, mas ela é uma das mulheres que mais influenciam a qualidade de vida e o lado fitness de todas as mulheres do Brasil, que é a Larissa Buschinelli. Larissa, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muito o convite. Bom, para quem não sabe muito da vida dela, ela vai explicar pra gente. Ela é casada, tem filhos. Dois filhos, sou casada, tenho 2 filhos. Trabalhava num ramo completamente diferente antes. Eu trabalhava num ramo de cerâmica e sempre gostei de esporte, sempre amei esporte. Hoje eu posso dizer que eu sou completamente viciada por esporte e uma alimentação saudável. Nunca fui de ter uma alimentação saudável, mas depois que eu comecei com essa vida aí de corre para lá, corre para cá, eu procurei uma nutricionista e esse nutricionista mudou a minha vida. Então hoje eu posso dizer que eu tenho uma alimentação super saudável. Aí você fala, deve ser fácil, né? A gente se organiza e faz. Realmente se organiza. Quando a gente fala de vida moderna, que até é uma dos tópicos, né, que a gente pensa, sedentarismo, ansiedade, falta de exercício. E você pensa assim, é fácil, acorda 8 horas, vai malhar, volta meio-dia, a comida está pronta. Gente, essa mulher tem a vida mais louca do que você imagina. Aí você pensa assim, onde ela encaixa, né? Com tantos afazeres, vive na estrada, vive em várias cidades, com um trabalho super enlouquecido. Sabe que hora ela acorda para malhar? 5 da manhã, né? 5 da manhã. E é todos os dias? Todos os dias. De sábado e domingo eu acordo às 7. Às 7 ela acorda. Bom, a gente vai começar falando com a nossa psicóloga, porque como eu comecei o programa falando sobre essa coisa de estresse, ansiedade, sedentarismo e tudo mais, que a gente pensa na vida moderna, como eu trouxe ela, que é totalmente oposto do que a gente está abordando, porque ela tem essa qualidade de vida, ela conseguiu pegar essa loucura e deixá-la leve, que é isso que eu quero tentar mostrar para vocês. E aí, a gente está usando o Caidamiz, e a gente está falando que existem várias mulheres. Aquelas mulheres que têm uma rotina normal, acorda às 8, vai para a academia, volta, vai ver coisa da casa, tal, não sei o quê. Aquela vida normal, que a gente acha que é normal. E aquela mulher enlouquecida, que é aquela foto da Mulher Maravilha, que faz tudo, não sei o quê, e a gente olha aquela mãe e fala, ou aquela mulher e fala, gente, que dó, a vida dela é um caos. Mas hoje em dia não tem o certo e errado, né? Não, muito pelo contrário. Eu adoro essa vida agitada, eu acordo realmente às 5 da manhã, porque eu preciso treinar para começar, eu tenho muita energia, então para começar o dia bem. Se eu não treino, meu dia não rende, então depois eu já vou viajar, e criança na escola, arruma a criança antes de eu ir, arruma a roupa, né? Porque meu marido me ajuda muito. Acho que a organização é fundamental, né? Demais. Então, eu sempre me organizo, deixo tudo prontinho, deixo o leite pronto, tal, para 6 horas eu já estar na academia, porque 8 horas eu já gosto de estar na estrada, né? Então, eu acho que isso é vida. Os momentos que a gente está com a família, que eu estou com os meus filhos, que eu estou com o meu marido, é qualidade, não quantidade. Aquela mulher que fica em casa, que só reclama, mas que tem aquela regrinha, eu acredito que não é uma pessoa feliz e realizada profissionalmente, né? Então, assim, eu sou muito feliz no meu trabalho, amo o meu trabalho. Eu acho que isso que é vida mesmo. A vida é ser feliz, dá uma olhada só. Qual é a mulher que não conhece a cena de lidar com 3 máquinas ao mesmo tempo em casa funcionando, celular ligado no Viva Voz, criança fazendo lição e ela mexendo na panela, tudo ao mesmo tempo agora, né? Essa cena, aos olhos de alguns, pode ser uma cena caótica, mas se essa pessoa ela conseguir ir fazendo isso no ritmo dela e conseguir fazer de uma forma que ela esteja presente fazendo o que ela está fazendo, pode ser muito prazeroso também, né? Não é porque ela está fazendo muitas coisas que ela pode estar num desgaste absurdo. Pode ser que essa mulher que é talhada,
que está construída para fazer tanto, se ela não fizer, ela pode entrar num pânico, num pavor e numa angústia muito grande. Então, o que é certo, o que é errado, não existe. Qual é a velocidade boa, também não existe. O caminho é pessoal, é importante cada um se conhecer, cada um entender e poder fazer as suas próprias escolhas, né? Porque não existe uma receita, cada um tem uma busca, cada um tem um ritmo interno, e é importante que cada uma de nós possamos descobrir de dentro para fora qual é o nosso ritmo e quais são as nossas buscas e o sentido que a gente dá para as nossas buscas. E hoje a felicidade a gente busca em várias situações, né? Inclusive na alimentação, você pode ser feliz na alimentação, porque às vezes você encontra uma amiga e fala assim, ai, não vou comer porque eu estou dieta, ou não vou beber porque eu não estou afim, aí fala, vamos ser felizes, né? Vamos comer aquela massa e ser feliz. Mas por que não ser feliz com uma massa sem glúten? Por que não ser feliz, ao invés de com uma cerveja, um vinho? Você é assim, né? Eu como de tudo, eu tenho uma alimentação saudável, mas eu não sou neurótica, eu não sou escrava da alimentação. Eu acho que quando a gente vira escravo, a gente não consegue manter durante um período. Uma hora a gente vai cansar dessa vida de sempre, eu não vou beber, eu não vou sair, eu não vou para festa, porque... Não, eu tenho uma vida completamente normal. Eu tomo vinho, sim, eu tomo uma batidinha, adoro uma festa, sou super festeira. Então, acho que isso é uma qualidade de vida. Eu tirei muitas coisas da minha alimentação, porque eu era aquela de comer salgadinho, uma chips à tarde, de comer uma coxinha na padaria. Hoje, não. E não me faz bem hoje. Tem eu vou comer... Se eu estou numa padaria e vou comer porque não tem, no outro dia eu passo mal. Não é frescura, não. Meu organismo não acostuma mais com esse tipo de fritura. Na sua casa, como que você administra essa questão de café da manhã, de almoço, de jantar? Você tem um cardápio, a sua família segue, seus filhos? Quando eu procurei um nutricionista, né, eu estava muito certa de que eu queria mudar a minha alimentação, porque eu acho que 80% da mudança no corpo não é nem o treino, e sim a alimentação. E que corpo, né, gente? Que corpo! A gente vai colocar algumas fotos aí do Instagram dela. Quando eu vi, eu falei, essa mulher deve se matar na academia, né? Mas não, gente, isso é qualidade de vida. É a alimentação mesmo, 80% é alimentação. Então, eu tenho sim uma alimentação super balanceada, eu sigo certinho o cardápio, me programo um dia anterior, porque como eu vou viajar, eu levo no carro, não sou de... Você anda de marmitinha? Não. A marmita ainda não me pegou, eu ando com coisas práticas, uma castanha, uma fruta, mas a marmita com ovo, isso aí eu admiro quem faça, não me pega não. A nossa nutricionista, a Milena, ela vai explicar como é importante a organização da alimentação, porque a gente acha que fast food é mais prático, mas na verdade não, é a organização. Vamos dar uma olhada. Falando em vida moderna, dá pra gente discorrer um programa inteiro falando sobre isso, né? É lógico que a modernidade traz algumas praticidades para a nossa vida, como a disponibilidade maior de alimentos, o fato de você poder armazenar alimentos por mais tempo em casa. Antigamente isso não era tão possível. Então a tecnologia vem de acordo com as nossas necessidades para facilitar a nossa vida. O problema é que nem sempre isso se reflete em uma questão de saúde. Muitas vezes os alimentos que são práticos não são os mais saudáveis, né? É muito possível você ter uma alimentação saudável e que tenha praticidade no seu dia a dia, desde que você tenha um certo planejamento. Em algum momento você vai ter que despender um pouco de tempo para poder preparar ou deixar pré-preparados os alimentos na sua geladeira, para de repente chegar do trabalho e conseguir ter uma alimentação saudável, né? Os pacotinhos nem sempre são as melhores opções, na maioria das vezes não são, tá? Os alimentos industrializados, para poderem ter um tempo de prateleira maior, acabam tendo a adição de muitos conservantes, de aditivos químicos, de corantes, são atrativos, né? Tudo para deixar o alimento mais gostoso, e isso acaba sendo muito ruim para a sua saúde. Então
Então não é indicado que você tenha tudo industrializado dentro de casa. Alguns produtos é lógico que você pode ter, um molho de tomate, um palmito, uma ervilha, mas enfim, a maioria dos alimentos consuma de alimentos frescos. Essa praticidade que a gente tanto quer e tanto busca, nem sempre vai ser a melhor alternativa para a sua saúde. A questão é que hoje em dia está todo mundo sempre correndo, né? As pessoas não param para almoçar. Almoçam em 5 minutos ou almoçam na mesa do escritório, e isso também é muito prejudicial. Entra naquela rotina de não ter tempo para nada, e se não tem tempo nem para comer, imagina preparar o alimento. Então a pessoa acaba indo para um lado do pronto, e é isso que eu acabei de falar. Nem sempre isso vai ser o mais interessante, né? Outra ferramenta que as pessoas utilizam nessa vida moderna e corrida que a gente tem é fast food. E isso realmente é muito prejudicial. Dificilmente você vai ter uma comida pronta e que seja saudável, né? Existem algumas menos ruins do que outras e tudo vai depender da sua escolha, mas nem sempre é a melhor opção. O que acontece é que as pessoas vão ficando desnutridas em termos de nutrientes essenciais para a saúde, e o peso começa a aumentar, o que pode parecer estranho, né? Já que uma pessoa engorda e ao mesmo tempo vai estar com deficiências nutricionais, mas é exatamente isso que acontece, né? Porque não se tem alimentos com disponibilidade boa de nutrientes para que você mantenha o seu peso. E aí aparecem os cansaços, as faltas de disposição, a vontade de comer, principalmente à noite, porque durante o dia não comeu o necessário e o adequado. E isso vira uma bola de neve. A maioria das queixas que levam as pessoas ao consultório é essa: não conseguir controlar a fome e sempre estar em busca de alimentos mais calóricos e mais energéticos, e aí o seu peso vai tendo resposta. Então, um pouco de organização vale a pena. Tire um tempinho do seu dia para poder fazer esse planejamento alimentar. Compre os alimentos e já deixe armazenado da maneira correta, que com certeza você vai ter uma alimentação saudável, rápida e prática, sem comprometer o tempo do seu dia a dia. Viram só, é importante realmente a organização. Mesmo a gente comendo direito, né, às vezes não supre todas as necessidades em relação à vitamina. Você faz suplementação? Eu faço. Eu tomo whey. Principalmente, como eu vou muito cedo para a academia, eu faço aeróbico, eu não tenho muito tempo para comer. Então, antes eu tomo só um café com uma colher de óleo de coco, que é uma estratégia do meu nutricionista. Faço o meu aeróbico, aí eu suplemento com whey. O whey e palatinose, que é um carbo para dar um pouco mais de energia. Treino durante 1 hora de musculação bem pesado, e quando eu chego em casa, que daí eu vou comer minha proteína, como ovo, faço omelete, faço uma panqueca. Vitaminas, essas coisas você toma ou não? Tomo vitamina. Você nutre com o que você come mesmo? Isso, mas com alimentação, não é nem suplemento. O único suplemento que eu tomo é BCAA e whey, só, mais nada. Mas ela tem acompanhamento de nutricionista, ela tem um conhecimento do que ela come. Mas tem gente, como a gente está falando da vida moderna, que é super sedentário, vive de fast food e está sempre ficando cansado e mais cansado e mais cansado, e entra naquela energia negativa, aquela que só fica reclamando. Enfim, a nossa farmacêutica falou que é muito importante, mesmo que essa vida que você não conseguiu organizar, você fazer a suplementação, porque esse cansaço, às vezes, pode ser a falta de alguma vitamina. Vamos ver o que ela falou. Nós vivemos numa correria constante. A vida moderna nos faz cada vez mais buscar algo novo e sempre na correria. Embora estamos vivendo num mundo moderno onde a tecnologia nos ajuda muito e nos facilita em muitas coisas, o nosso dia parece que cada vez está mais curto. Isso faz com que, no final do dia, a gente esteja cansado e sem força e vontade para fazer nada. Ainda mais uma academia, uma atividade física ou algo que faz um bem para o organismo, gerando um efeito cascata. A gente não faz uma atividade, tem um hábito de vida corrido, uma alimentação totalmente incorreta, porque a correria do dia a dia não nos permite com que tenhamos essa qualidade de vida. No final do dia, o cansaço é muito grande e fazemos uma má alimentação, gerando alguns problemas na saúde, que são algumas doenças crônicas, como obesidade, colesterol, diabetes. São fatores que estão muito presentes na população de um tempo para cá, independente da idade.
O que é muito importante nessa modernidade toda, nessa correria do dia a dia, a gente buscar algo que supra a nossa necessidade e que a gente comece a colocar no dia a dia da gente a saúde em primeiro lugar. Quando deixamos a nossa saúde em segundo plano, nós acabamos deixando de ter uma boa alimentação e havendo a necessidade do uso de alguns suplementos, de algumas vitaminas que supram aquela deficiência que na correria do dia a dia a gente não consegue suprir. O uso de polivitamínicos que tenham vitaminas e sais minerais, eles previnem patologias crônicas, assim como repõem para o organismo aquilo que é de grande necessidade, mas sem esquecer de colocar no dia o que também é prazeroso. Uma vida social com contato com a natureza, contato com coisas que faz com que a gente deixe o estresse do dia a dia passar sem tomar conta do nosso organismo. E falando de internet, a gente não pode falar dos nossos olhos, né? Hoje em dia tá todo mundo ali, ó, as suas seguidoras, né? Para saber o que ela fez, deixou de fazer. É iPad, é iPhone, é computador. A gente tá o dia inteiro com aquela luz e os nossos olhos, né? Coisa perto, coisa longe, coisa perto. Você sente alguma dificuldade, você dá um tempo para o seu olho. Você já se pegou você olhando, por exemplo, para um tablet, de repente você vai olhar para o seu celular que é menor e você tem que esperar ele dar aquela ajustada. Aquela focada. Não, olha, eu vivo no celular o tempo inteiro, 24 horas, eu durmo com o celular ligado. É incrível, né? Hoje tudo é internet, então realmente. Mas tem alguns cuidados que você vai assistir agora, que a nossa oftalma, a doutora Carol, vai explicar para a gente dar umas pausas para os olhos. No mundo moderno, nós temos também que tomar cuidado com nossos olhos, porque nos últimos 20 anos a nossa vida tem mudado muito por conta de toda a tecnologia que está aparecendo. Nós adultos ficamos muito tempo em frente às telas dos computadores, às telas dos celulares, tablets, e isso sobrecarrega muito a nossa visão. A gente, para enxergar de perto, força muito, contrai a musculatura e no final do dia acaba sentindo muito cansaço, dor de cabeça, além da radiação que essas telas também emitem. Para a gente diminuir um pouco esse dano causado pelas telas, temos que a cada 1 hora de computador parar, colocar as mãos nos olhos, escurecer o ambiente para que a gente descanse, relaxe a musculatura e volte a trabalhar novamente. Porque a gente sabe que muitas pessoas trabalham o dia inteiro em frente ao computador e não podem deixar de usá-lo. Então vamos descansar a cada 1 hora, uns minutinhos, põe a mãozinha e deixa o olhinho descansar. Além disso, a gente fica muito fixo na tela e não pisca. Isso resseca os olhos, isso dá ardor, dá dor, fica vermelho. Então a gente tem que olhar para a tela e lembrar de sempre piscar. Outras pessoas que estão sentindo, eu acho que ainda muito mais esses efeitos que eu falei, são as crianças. Elas não podem permanecer tanto tempo em frente aos celulares, em frente aos tablets. Os olhinhos delas estão em desenvolvimento, essas crianças estão ficando míopes por causa disso, estão usando muito mais óculos do que antigamente. As crianças precisam brincar ao ar livre, elas precisam ter espaço, elas precisam brincar. Elas não precisam de tablets nem celulares, nem tanto tempo em frente às TVs. Então a gente precisa cuidar dessas crianças nesse sentido, para que elas não prejudiquem os olhos usando tanta tecnologia. Isso não é necessário agora. A gente precisa prepará-los para que no futuro eles vão usar essas tecnologias, isso a gente não tem como escapar. Mas enquanto crianças, eu acho que a gente tem que proporcionar a eles outro tipo de estímulo. Os olhos deles não estão preparados para isso, não são feitos para isso, eles precisam de outros estímulos para que eles não sintam o mesmo cansaço que a gente está sentindo. Eu acho que nós temos que cuidar dos nossos olhos, cuidar dos olhos das nossas crianças, evitar ao máximo usar muitas horas seguidas os tablets, os computadores, os celulares. Quando não for possível, porque a gente trabalha muitas vezes com eles, dar essas pausas que eu falei e afastar as crianças desses meios eletrônicos o máximo que a gente conseguir. Não deixar de maneira nenhuma que passe de 3 horas por dia que eles fiquem sobre esse estímulo, para que eles não fiquem míopes e não sofram
todas as consequências dessa radiação ultravioleta e desse excesso de acomodação que a gente chama quando a gente força para perto a visão, né? E que eles no futuro não passem a usar óculos que eles não precisariam, ou que eles sintam o mesmo cansaço visual que a gente sente quando força muito a visão. E com essa correria do dia a dia, né? Às vezes a gente precisa de um momento só seu, um momento que você para, respira. Você tem algum ritual ou alguma atividade que você faça para desligar, desconectar? Eu não consigo ter nenhum horário fixo com nada. Antes eu até tinha, quando eu tinha minha vida regradinha, assim, horário para fazer massagem, horário que eu fazia pilates. Então, como agora eu não paro em lugar nenhum, eu não consigo ter um horário fixo. Mas quando eu estou na minha cidade, que eu moro em Rio Claro, eu tento fazer uma massagem relaxante para poder dar uma desconectada. Olha, uma das práticas, inclusive semana passada eu fiz uma aula e fiquei apaixonada, agora eu vou começar a fazer o yoga. A Silvia, que é a instrutora de yoga terapia, vai falar, explicar para a gente que existem técnicas e algumas práticas que vocês fazem, que dá para você centralizar, porque hoje a gente vive em alerta, né? Ela vai explicar, vamos ver. Nós vamos falar sobre o yoga terapia, sua influência, né, os seus benefícios para a nossa vida moderna. Então, como a gente sabe, né, hoje em dia a nossa vida tem sido cada vez mais corrida, né? Então a gente tem todas as questões de como estar trabalhando estes processos internamente e externamente. Então eu sempre digo o seguinte, a gente tem que aprender a desenvolver uma postura diante da vida de uma forma não reativa. Então dessa maneira, o yoga terapia vai nos ajudar muito, porque através das posturas, das respirações, da meditação e do relaxamento, a gente começa a se conhecer cada vez mais, conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos limites, entrar em contato com a nossa respiração, que ajuda a gente a estar sempre relaxando um pouco mais. Então, dessa maneira, a gente vai desenvolvendo uma forma, né, de não reagir às coisas externas que nos acontecem, mas a gente vai aprendendo a agir. Então, acho que esse é um dos primeiros benefícios do yoga terapia, né, quando a gente vai desenvolver um trabalho em específico, principalmente nas aulas assim do tipo personal, a gente vai ensinando o aluno a lidar com estas situações. Então, como que a gente pode estar desenvolvendo isso na nossa vida moderna, com as correrias, com a questão de trânsito, né? Então, com todas as artimanhas, vamos dizer assim, entre aspas, que a vida moderna, que a sociedade nos impõe muitas vezes, né? Então, quando a gente está, por exemplo, um exemplo assim bem prático, a gente está no trânsito, tá aquela correria, muitas vezes a gente fica irritado com alguma coisa que aconteceu no trânsito, alguém cortou a nossa frente, enfim, um carro está atrás, está ali acelerando para te ultrapassar. Então, muitas vezes a gente toma tudo isso como alguma coisa muito pessoal, a gente acredita que essa atitude do outro, né, está sendo uma afronta à nossa pessoa. Então, a gente tem essa questão de estar reagindo a esses momentos de estresse, a esses momentos de tensão. Então a gente já fica com raiva, muitas pessoas acabam até às vezes xingando. No yoga, quando a gente faz o trabalho da yoga terapia, quando a gente vai ensinando o aluno através de uma postura, né? A postura está ali, às vezes está difícil, a pessoa tá fazendo um asana, né? Que é uma postura de yoga, tá com uma dificuldade. O que a gente ensina o aluno a fazer naquele momento? Respirar mais profundamente, respirar com mais calma, ter uma atitude de ahimsa, que a gente diz no yoga, que é uma atitude de não violência para consigo mesmo. Então o aluno vai descobrindo corporalmente, mentalmente, emocionalmente, até espiritualmente, durante a prática, né, do yoga, quando você está no seu tapetinho, a desenvolver uma atitude de maior compreensão com aquela dificuldade que ele está lidando naquele momento com aquele asana. Isso tudo a gente vai levar
né? Porque o grande objetivo é a gente levar as coisas que a gente aprende durante a prática no nosso tapetinho de yoga para a nossa vida cotidiana. Então, quando a gente está no trânsito, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente ter essa atitude reativa, né, que é essa atitude que a gente diz do nosso cérebro mais primitivo, do nosso cérebro reptiliano, de estar sempre reagindo a tudo que nos acontece, e aí o nosso gasto de energia é extremamente acentuado, né, porque a gente gasta muitas vezes mais do que a gente tem internamente. Então, quando a gente leva essa atitude durante a prática de yoga para a nossa vida, ao invés da gente reagir, nós vamos aprender a agir. Hoje vem crescendo, até semana passada a gente falou sobre o tabagismo, a gente vê que vem crescendo muito. Cigarro, bebida alcoólica, né, que muitas pessoas acham que relaxa, não é bem por aí. A falta de atividade física, tudo isso vai matando, né, os nossos radicais livres. E isso é uma consequência grave, principalmente para a mulher, porque ele acelera o envelhecimento precoce. Você tem alguns cuidados que você faz, inclusive falam que correr você perde muitos radicais livres e dá, por você emagrecer, dá a impressão um pouquinho de você estar com a pele mais flácida, não é o seu caso, tá? Mas a gente lê, a gente que pesquisa muito sobre isso, a gente vê. Você tem alguns cuidados que você toma com isso? Na verdade, assim, eu não sou mais tão novinha, né? Eu tenho 37 anos. Uma bebê. Então, mas eu ainda não... Eu tenho cuidados, assim, com cremes e tal. Realmente, corrida é um veneno, cai muito e eu amo correr. Uhum. Então, eu ainda não comecei, mas ainda vou começar com meus botox. Logo, vou começar com o ritual. A doutora Fabi vai explicar pra gente sobre o envelhecimento precoce e alguns cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. A pele é o órgão que mais reflete os sinais da passagem do tempo. A saúde da pele e a aparência dela estão muito relacionadas com os hábitos de vida, com as nossas escolhas alimentares e as nossas escolhas do dia a dia. Os hábitos da vida moderna, tais como exposição à radiação solar, o fumo, tabagismo, que foi tão falado nesses últimos programas, consumo de bebidas alcoólicas, pouco sono e uma alimentação desregrada, rica principalmente em açúcar, podem acelerar o relógio biológico e trazer alguns sinais de envelhecimento precoce. Com o envelhecimento, a pele vai se tornando mais fina, diminui a renovação celular, altera o tecido fibroso, as fibras colágenas, a pele fica mais seca e tudo isso é transmitido nos sinais do envelhecimento precoce. Quando falamos em envelhecimento, existe um envelhecimento intrínseco, que depende da genética, alterações hormonais, que são próprias de todos os indivíduos. Com o passar dos anos, também diminui-se as células que são do sistema imunológico da pele. Então, uma pele mais envelhecida é mais suscetível a infecções e malignidades. E existe também o envelhecimento extrínseco, que está relacionado então com a radiação ultravioleta, principalmente a UVA, no caso do envelhecimento, do fotoenvelhecimento, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a não prática de exercícios físicos, uma alimentação desregulada. E o que a gente vê com o passar dos anos é a inversão na face, no caso, a inversão do triângulo da juventude. Quando a mulher é mais jovem, o que mais chama a atenção é o terço médio da face. E com o passar dos anos e com essas alterações do envelhecimento precoce, o terço inferior da face passa a ficar mais aparente ou chamar mais atenção do que esse terço médio. E isso a gente fala que é uma inversão do triângulo da juventude. Então, os tratamentos atuais que a gente utiliza, sejam eles lasers, peelings, luz pulsada, toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores, tentam voltar à elasticidade, diminuir a flacidez da pele e chamar a atenção para esse terço médio da face, que é muito importante na juventude. Então, para diminuir o estresse oxidativo, que também estimula o envelhecimento, para diminuir as coisas do envelhecimento precoce, o ideal é usar um filtro solar, no mínimo um filtro solar com proteção número 30, se possível até com cor, todos os dias. Lembrar de não aplicar só na face, mas também estender sua aplicação para pescoço, colo, braços e mãos. Não fumar, beber bebida alcoólica moderada, ter boas noites de sono,
praticar exercícios físicos, tudo com moderação, né? E além disso, a gente também pode utilizar alguns cremes com ativos antioxidantes, vitamina C, vitamina A, vitamina E, alfa-hidroxiácidos, ácido glicólico, que buscam voltar a estimular a renovação da pele, diminuindo os sinais do envelhecimento precoce, e também alguns ativos que podem ser tomados via oral, algumas vitaminas antioxidantes, ricas em licopeno, ricas em selênio, alguns polifenóis, vitamina C, vitamina E. O estresse é inevitável, todas nós, né, sofremos com isso. E quando você tem um pico de estresse, você libera o cortisol. Para quem não sabe o que é e o que causa, a nossa físio, da clínica da Camila Caetano, vai explicar para a gente o que ele faz na nossa pele. Está cada vez mais claro que a saúde mental e emocional está diretamente relacionada com a saúde do corpo físico. Hoje em dia, adotamos hábitos que são prejudiciais à nossa saúde, como o sedentarismo, a má alimentação, poucas horas de sono e repouso. Tudo isso, associado ao estresse, causa danos à nossa pele e ao corpo. Existem diversos estudos que comprovam que no período de estresse há um aumento no nível do hormônio cortisol no nosso corpo. Esse aumento provoca uma alteração na pele, que a gente pode perceber através do aumento da oleosidade, piora dos quadros de acne, dificuldade na cicatrização e regeneração dos tecidos e o envelhecimento precoce. No corpo, o aumento do cortisol leva a um aumento no armazenamento de gordura, o que predispõe à obesidade, além do aumento da retenção hídrica e de uma queda no sistema imunológico. Pensando em tudo isso e sabendo da importância de melhorarmos a qualidade de vida, o bem-estar e a autoestima, devemos criar um tempo no meio da correria do dia a dia para cuidar de nós mesmas, procurando uma orientação adequada e mudando esses hábitos que nos prejudicam. Com todas essas informações dos nossos profissionais da área da saúde, com toda essa informação que a nossa entrevistada dividiu com a gente essa semana, eu espero que vocês comecem a buscar o que é melhor para a vida de vocês. Às vezes a gente é feliz sendo enlouquecida no nosso dia a dia. Seja feliz assim mesmo, não ache que está errado, não. E faça isso para você, não espere reconhecimento de ninguém, tá? A gente está nessa vida, a gente nasceu sozinha, vai morrer sozinha, então a gente tem que realmente, é lógico que tem que se doar, tem que ajudar, mas a gente tem que fazer o que dá prazer. Se dá prazer você ficar na sua casa deitada assistindo televisão, ótimo, mas se você é daquelas igual a Larissa, que acorda de manhã, 5 horas da manhã, vai treinar aí, que nem hoje já acordou cedo, treinou. Quando ela chegou, ela já tinha feito tanta coisa que quando ela começou a me falar, eu já estava cansada só de ouvir, mas ela é feliz, é isso que importa. Então eu queria te dar um presente da Lourenço Alimentos, uma cartinha. E essa semana eles separaram, você que é fitness, né, entende do mal que o glúten faz. E aqui tem macarrão, todo produto sem glúten da Casarão, que é alimentos de qualidade, né, para o nosso dia a dia. Tem tapioca também, tem uma farinha sem glúten para você fazer aí uma torta, um bolo. Nas minhas receitas, eu já você uso usa? Então sabe que são produtos ótimos, né? Obrigada, então tá aí. Agradeço, Lourenço. Imagina. E eu que agradeço de você estar dividindo com a gente esse momento que a gente vive, toda mulher, todo homem que está assistindo, a gente vive essa loucura do dia a dia. E eu trouxe ela justamente para vocês perceberem que você consegue, dessa loucura toda, de não ter tempo de comer, não ter tempo de fazer as coisas, que se você organizar no seu dia a dia, você consegue ter qualidade de vida com esse dia enlouquecido, que é o que ela consegue fazer. Certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você participe das próximas vezes, acrescentando conteúdo aqui para o nosso programa. Obrigada do convite. Um beijo para vocês e semana que vem você já sabe, já tem um tema especial preparado todinho para vocês.